Então, voltando aí para o dimensionamento de tanque séptico ou de fossa, a gente precisa saber do volume útil em litros, partindo do princípio que esse volume útil em litros vai ter sua determinação do número de pessoas, da contribuição de despejo por litro, por pessoa, a cada dia, o teu período de retenção em dias deste material dentro do tanque séptico, o CAI, a taxa de acumulação de lodo digerido em dias, vai surgir uma tabela específica para isso, e o LF, na verdade, é lodo fresco, contribuição de lodo fresco em litros por cada pessoa. Botamos alguns exemplos aqui, tá? Se for residencial, vale 1, se for, por exemplo, sanitários públicos, vale 4, e outros vale 0,2. Bom, guardada essa informação, vamos dar uma olhada numa tabela aí. Olha aí, deixa vocês darem uma olhadinha. A primeira coluna mostra o tipo de ocupação, tá? Olha lá, ó. Ocupação permanente. O que eu tenho ali de ocupação permanente? Nessa tabela aparece uma residência de padrão alto, de padrão médio, de padrão baixo, hotel, exceto aqueles que têm lavanderia e cozinha, e alojamento provisório. Então colocamos alguns aí, tá? Não, se a gente for fazer todos, a tabela seria extensa. Mas já dá para entender que quando a gente pega um prédio de ocupação permanente, pode ser uma residência. Mas essa residência pode ser de alto padrão, de médio padrão ou de baixo padrão. Também foi colocado aqui hotel e alojamento provisório. A unidade que a gente vai calcular ou levar para os nossos próximos cálculos é do número de pessoas. E estes números de pessoas para cada uma dessas situações já está aqui na tabela. Ó. Lembra a contribuição de esgoto, que era a letra C daquela fórmula? Eu vou voltar na fórmula. Olha lá, ó. Nós estamos agora olhando essa letra C aqui. Ó. Eu consigo calcular o número de pessoas através de outras tabelas, mas a letra C, que é a contribuição de despejo, ou seja, litros por pessoa para cada dia, vamos pegar aqui uma residência de padrão médio. Significa que você despeja de esgoto 130 litros dia. E como é uma residência, eu já tenho também o LF, que é lodo fresco. Vale 1. Ok? Então a minha fórmula está quase já pronta. Eu só preciso calcular agora o número de pessoas. Vai depender daquele cálculo que vocês faziam para a contribuição de água fria. Se for uma residência de médio padrão, contribui-se com 130 litros dia de esgoto. E a contribuição do lodo fresco vale 1. Vamos pegar aí ó, um alojamento provisório de uma construção. A contribuição de esgoto vai ser 100 e a contribuição de lodo fresco 1. Vamos dar um pulo na tabela e vamos dar uma olhada em prédios de ocupação temporária. Coloquei aqui, tá? Fábricas, escritórios, edifícios públicos ou comerciais, escolas, que é onde a gente está, né? Externato e locais de longa permanência, bares, restaurantes e similares, cinemas, teatros de locais de curta permanência e sanitários públicos. Então, todos eles são medidos pelo número de pessoas que estão em cada um desses ambientes. Dá uma olhada aí, ó, edifícios públicos comerciais. Durante o dia tem uma grande movimentação, mas à noite, depois do horário comercial, fecha-se o edifício, tem praticamente mais ninguém produzindo esgoto. Então a contribuição, por exemplo, que na tua residência de padrão alto seria 160 litros dia, edifícios públicos comerciais cai para 50. Se for um bar, olha lá, a contribuição de esgoto, 6. Aí dependendo de quanto a pessoa toma cerveja, pode ser que aumente a contribuição. Mas já restaurantes e similares, 25. Então nós vamos obedecer a esta tabela da NBR 7229 de 93,
que nos fornece o valor de C, que é a contribuição de esgoto, e o tempo de permanência ou de contribuição do lodo fresco. Quando eu falei em edifícios públicos comerciais, a contribuição de lodo fresco 0,2. Bares 0,1. Cinemas 0,02. São valores tabelados que vai depender do local, do tipo de população, que a gente vai tirar as informações para colocar nesta fórmula. Percebendo como é que funciona o esquema? Temos que ter, aí você já vai preparar aí no teu material de estudo, esta formulazinha aqui, e vai imprimir essa tabela para poder depois desenvolver as atividades. Ou seja, a gente vai ter que acessar essa tabela aqui várias vezes. Mas olhando para a nossa fórmula, a gente já conseguiu determinar os valores de C e de LF. Está faltando ainda o T e o K. Vamos dar uma olhada aí. Ó. Taxa de acumulação de lodo, que é o valor de K. A taxa de acumulação total de lodo, aqui denominada pela letra K, em dias, por intervalo entre limpezas, que dependendo da contribuição, e hoje é muito comum quando a gente faz os projetos, a empresa que instala a fossa, ela já tem um conhecimento de o período necessário para fazer limpeza, ou quando é um condomínio, eles precisam contratar uma empresa para fazer a limpeza da fossa, e mediante os índices de um exame das substâncias que estão dentro da fossa, a gente consegue determinar se precisa fazer limpeza mais em intervalo de tempos menores ou maiores. Mas aqui nós vamos usar uma tabela que diz assim, ó, taxa de acumulação total de lodo em dias, por intervalos entre limpezas e temperatura do mês mais frio. Por que entrou esse detalhe de temperatura do mês mais frio? Lembra quando a gente estava estudando madeira, que às vezes até o comportamento dos anéis de crescimento de uma madeira são determinados por períodos de calor, onde ela cresce rapidamente, e frio, onde ela cresce mais lentamente? Pois é, aqui também as bactérias às vezes não se comportam de forma igual em função da temperatura. Se for muito frio, elas têm um comportamento, se for uma temperatura, digamos assim, agradável, é outro, e se for uma temperatura muito quente, é outro. E isso faz diferença. Então, a norma que a gente está utilizando fez ensaios em laboratórios e separou os valores de K em função de temperaturas. Se a temperatura no mês mais frio for abaixo de 10 graus, coisa que aqui em Joinville é difícil de acontecer. Já aconteceu, teve um ano aí que deu uns 8,5 e já tinha uns alemão morrendo congelado. Mas não é comum, tá? Aqui dá 12, 13. Então talvez a gente não iria utilizar aqui a primeira coluna dos valores de K, porque aqui em Joinville não é comum o mês mais frio apresentar uma temperatura abaixo de 10 graus. Mas se for lá em São Bento, pertinho aqui, ó, lá sim. Então, às vezes, uma distância de 80 km, 80, estou chutando, até 60 km, já tem diferença neste valor do K, porque lá o mês mais frio apresenta temperaturas abaixo de 10. Já que em Joinville, ó, nós iríamos utilizar a coluna do meio, porque a temperatura mais fria durante o ano, onde as bactérias têm mais lentidão em fazer aquela parte que cabe a elas, né, que é de digerir o esgoto, fica de 10 a 20. Então a gente tem temperaturas de 12, 13 graus, é bastante friozinho, né? Então, se a temperatura do mês mais frio, do período mais frio da região onde você vai instalar a tua fossa, estiver entre 10 e 20 graus, está aqui a coluna do meio para isso. Ou se você é um local onde as temperaturas, ou a temperatura mais fria,
fica acima de 20 graus, às vezes lá para o lado do Nordeste, para lá, é comum. Nosso país é um país continental. Então tem essas situações. Então a primeira coisa que você tem que saber é aonde que você está instalando essa fossa. Depois, através desse conhecimento, saber a temperatura média do mês mais frio. Nós vamos aqui falar de Joinville. Fica entre 10 e 20. Tá? Então vamos interpretar essa tabela. Intervalo entre limpezas. Então vamos supor que você vai fazer limpeza de fossa aí da tua residência todo ano. Você combinou isso contigo mesmo, ou o condomínio tem uma empresa que vem e faz limpeza da fossa todo ano. Então eu vou usar essa primeira linha para vocês entenderem o esquema. Então eu vou fazer intervalo de limpeza em anos, é de 1 em 1 ano. A minha cidade tem a temperatura mais fria entre 10 e 20 graus. Então o meu valor de K para botar naquela fórmula, 65. Ah, pessoal, mas a empresa que eu contratei, ou lá em casa, o meu pai faz limpeza de 3 em 3 anos. Beleza. Intervalo de limpeza de 3 em 3 anos. Moro lá em São Bento. Ah, lá em São Bento, o mês mais frio tem temperatura abaixo de 10 graus. Opa, 174 vai ser o valor do K. Ah, o meu pai mora lá em Cuiabá, quente, barbaridade. E lá eles fazem limpeza só de 4 em 4 anos, professor. Muito raro fazer limpeza, não tem problema. Então você vai fazer limpeza de 4 em 4 anos. E a temperatura lá em Cuiabá, mais fria, ou a média, né? Ainda é acima de 20 graus. Então você iria utilizar na tua fórmula o valor de K, 177. Vocês estão vendo que há necessidade de vocês terem esse materialzinho em mãos, né? Imprimir essas tabelas e entender como elas funcionam. Se eu for dar um exemplo aqui de Joinville para São Bento, já muda. Já. Lá o mês mais frio está abaixo de 10, aqui fica entre 10 e 20. Depende de quanto tempo vai ser determinada a limpeza. Por que nós estamos fazendo isso? Porque se você faz limpezas em curtos espaços de tempo, tu não vai precisar de um volume muito grande na tua fossa. Ela vai ter uma capacidade maior de armazenamento. Agora, se você faz assim rapidinho, ela pode ser menor. Se você demora, ela tem que ser maior. Entenderam o processo aí? Então tudo isso também tem que ser levado em consideração. Bom, agora, definido o valor de K, nós vamos para o período de detenção dos despejos, que é aquela letra T da formulazinha, tá? Por faixa de contribuição diária. Beleza? Que a gente aqui vai chamar de L. Então, olha lá. Vamos entender a tabela aqui. Eu pretendo deixar o tempo de detenção dias ou horas. E aí é feita uma proporção, tá? Por exemplo, se a minha contribuição diária, que a gente já calculou, é até 1.500 litros, e você vai deixar lá um dia, isso equivale a 24 horas. Agora, se for de 1.501 litros até 3.000 litros, o teu número de dias vai valer 0,94, ou, se você for calcular em horas, 22. Vou pegar aqui uma fossa bem grande, tá? De um prédio, de 7.501 até 9.000. Você vai ter que ter aí, se for em dias que tu vai substituir na fórmula, 0,58. Se for horas, que você for substituir na fórmula, 14. Bom, primeiro passo, calcular o volume da fossa. Não tem como. O cálculo do volume da fossa depende do número de pessoas, da contribuição, do lodo, tudo isso. Nos exercícios que a gente vai desenvolver, essas informações vão aparecer para que você consiga vir aí na tabela e retirar essas informações. Então nós temos, eu vou voltar aqui, ó. Temos que ter em mãos a tabela que mostra a contribuição de esgoto, o tipo de ocupação de prédio e a contribuição de lodo fresco. Na outra tabela, o valor do K. E na outra tabela, o T
E o L? Se eu olhar para a fórmula, olha, eu preciso do T, do L, do K e do C. Esses valores estão nestas tabelas. E aí vai depender de para o que você está fazendo esse cálculo do esgoto. Tranquilo até aí? Algumas recomendações básicas aqui que a gente tem que passar para vocês, que são recomendações da norma, tá? Ó, recomenda-se uma capacidade útil mínima de 1.500 litros. Relação entre comprimento e largura. Ou seja, se o comprimento, a altura dela for 2, a largura tem que ser 1. Proporcionalmente, tá? Claro que você vai depender mesmo, às vezes até do espaço que a gente tem. A profundidade nunca deve ser inferior a 80 centímetros. O recomendado é de 1,20 m de altura, né? Mais uns 20 para a escuma e gases. Então, se você imaginar uma fossa de 1,40 m, dentro destes 1,40 m, 1,20 m vai ter líquido. Os outros 20 é espuma e gás. Fossas sépticas muito rasas, a seção transversal ficará reduzida pelo acúmulo do lodo. Então, se você fizer ela muito baixinha, começa a acumular lodo, ela já deixa de funcionar. A eficiência dela cai. Em fossas muito estreitas, ela é muito estreitinha, a velocidade é grande e prejudica a sedimentação. Você faz uma fossa muito magrinha, a água cai, agita muito o material que está lá dentro, não dá tempo daquilo se sedimentar. Fossas muito largas produzem zonas mortas, reduzindo a capacidade do tanque. Faz uma fossa bem grandona, bem baixinha. Aí a água cai lá naquele canto e só agita próximo do local da queda d'água. O restante aqui, ó, do volume não é atingido por esse movimento, pode trazer problemas. Essa tabelinha que está aí embaixo ó, é uma tabelinha básica, tá? Não quer dizer que sempre tem que ser assim. Nós aqui depois do intervalo vamos calcular realmente algumas fossas, mas aí já é praticamente uma ideia. Ó. Profundidade útil mínima e máxima por faixa de volume útil. Então, suponha que a gente calculou lá o volume útil da nossa fossa e deu até 6.000 litros. Deu 4.500, deu 3.200. Bom, profundidade útil mínima, 1,20 m. Então, eu já posso começar de 1,20 m. E vou levar até a profundidade útil máxima, 2,20 m. Então, se o espaço que eu tenho me permite colocar uma fossa que vai de 1,20 m até 1,60 m, beleza, 1,90 m, beleza, 2,10 m, ótimo, 2,20 m, ops, já não deu mais. Por quê? Porque eu tenho uma largura também. Então, há necessidade de vocês conhecerem um local onde é que vai ser instalada a fossa para ver qual é o espaço que a gente tem. Se o teu volume útil vai de 6.000 a 10.000 litros, a profundidade mínima da fossa é 1,5 m. Pode começar dali em diante. E vai até 2,5 m. Se tu está fazendo lá uma fossa com mais de 10.000 litros, no máximo 1,80 m. Tá? E depois, perdão, começa no mínimo com 1,80 m e vai até 2,80 m. São dicas para facilitar depois o nosso dimensionamento.